Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é a força de atrito. O que é a força de atrito? Força de atrito é uma força de resistência ao movimento dos corpos. Essa força, ela é muito importante quando a gente trata do movimento dos corpos, né? Porque é a força que possibilita a gente andar. Por exemplo, quando a gente vai andar, a gente exerce uma força no solo e a força de atrito possibilita que o nosso corpo, né, seja empurrado para frente. Da mesma forma, o veículo, o motor exerce a força nas rodas do veículo e quando a roda exerce a força no solo, através do atrito, o veículo vai para frente. Por isso que se passar numa região, por exemplo, que tem barro, quando a gente fala, né, que o veículo atolou no barro, o veículo fica agarrado ali, a roda fica girando e o veículo não vai para frente, é por quê? Porque naquela situação ali a gente não tem força de atrito suficiente para que o veículo vá para frente. Então, a gente tem dois tipos de força de atrito, que é a força de atrito dinâmica e a força de atrito estática. Força de atrito dinâmica também é conhecida aí como força de atrito cinético, ou seja, a força de atrito do movimento. Força de atrito estático é a força de atrito de repouso, ok? A força de atrito, ela depende de duas variáveis. Então, na fórmula, força de atrito é igual ao produto do coeficiente de atrito vezes a reação normal da superfície. Daqui a pouquinho eu vou mostrar graficamente para vocês, para ficar mais fácil entender essas relações, ok? Fazendo só um contexto aqui, uma explicação de conceitos, para ficar mais fácil a compreensão na hora que eu for demonstrar graficamente. Então, olha só. O coeficiente de atrito, ele depende da superfície de contato. Quanto mais áspera a superfície for, maior vai ser o coeficiente de atrito. Quanto mais lisa a superfície for, menor vai ser o coeficiente de atrito. A reação normal da superfície, o que é a reação normal? A reação normal é uma reação do peso do corpo. E o que é o peso do corpo? O peso do corpo é a força, né, com que a Terra puxa os corpos para o seu centro. Então, quando a gente vai calcular o peso de um corpo, a gente faz o quê? Peso é igual a massa vezes a gravidade. Ok? Bom, o atrito estático, que é o de repouso, e o atrito cinético, eles têm algumas diferenças que é importante a gente entender para a gente compreender até mesmo o risco quando você está conduzindo o veículo ao fazer uma curva, por exemplo. Entendeu? Por quê? Quando você vai fazer uma curva, a força de atrito, ela, por inércia, a gente já viu isso aí em outro vídeo, por inércia o veículo tende a continuar em linha reta. Você girou o volante do carro, o que vai acontecer? O atrito está segurando seu carro ali, ó, o atrito estático, que é o do repouso. Quando a força que está tentando sair da curva for maior do que o atrito estático, a gente vai ter o atrito cinético. Então, seu carro vai derrapar, ele vai deslizar e vai sair da curva, né? Potencializando assim um risco de acidente, principalmente em épocas chuvosas e outras situações. Então, o que acontece? Olha só. Imagine um corpo em repouso, parado sobre uma superfície. Quando você exerce uma força nesse corpo horizontal, tentando empurrá-lo, e o corpo continua em repouso, a força que está atuando ali é a força de atrito estático. Ok? Então imagine que você está tentando empurrar um corpo. Você aumentou a força.
Aí vai vir uma outra pessoa para te ajudar. Então a gente aumentou mais ainda a força. Já vimos aí também sobre grandezas vetoriais em vídeos anteriores. Se você quiser saber mais sobre o conteúdo, dá uma olhadinha nas playlists do nosso canal, que a gente tem aí uma playlist sobre física no trânsito, que a gente trata sobre esses detalhes. Então você vai aumentar as forças ali, ó, e o somatório das forças vetorialmente vai chegar a um ponto que vai vencer a força de atrito estático e o corpo começa a deslizar. Você vai perceber que quando o corpo começar a deslizar, parece que a força que a gente está aplicando diminui. E isso é verdade. Por quê? Para colocar o corpo em movimento, você tem que colocar uma força maior do que para mantê-lo em movimento. Porque a força de atrito dinâmico, que é o do movimento, é menor do que a força de atrito estático, que é a do repouso. Ok? Então vamos ver graficamente agora como é que fica essa situação. Vamos considerar aqui, ó, um plano, tá aqui, ó, um plano horizontal, ok? Aqui nesse plano eu coloquei um bloquinho. Vamos considerar que esse bloquinho tem uma massa de 1 kg, beleza? 1 kg. Se esse bloquinho tem uma massa de 1 kg, vamos fazer a conta aqui para a gente ver qual vai ser o peso desse bloco. O peso é igual a massa vezes gravidade. Então, eu vou ter aqui que o peso é igual a 1 vezes 10, a gente considerando o G como 10 metros por segundo ao quadrado. Então, eu vou ter aqui que o peso desse corpo é igual a 10 newton. Ok? Beleza. Aí, a força de atrito, ela é o seguinte, ó. Força de atrito é igual ao coeficiente de atrito vezes a reação normal. Nós temos dois tipos de força de atrito, que é a força de atrito estático, que é a do repouso, e a força de atrito cinético, que é a de movimento. Essa letrinha aqui, ó, ela vai simbolizar para nós aqui o coeficiente de atrito, ok? Coeficiente de atrito estático, coeficiente de atrito cinético. E o N é a reação normal da superfície, que é igual ao peso do corpo. Vamos considerar que o coeficiente de atrito, nesse caso aqui, seja igual, ó, coeficiente de atrito cinético, 0,3. Coeficiente de atrito estático igual a 0,4. Beleza. Imagine o seguinte, se eu aplicar uma força nesse bloquinho aqui, ó, nesse sentido, o que vai acontecer? Eu vou ter uma força de atrito nesse sentido. Ok? Então, ó, se eu aplicar uma força de 2 newton, esse bloco vai deslocar? Vamos ver aqui no cálculo, ó. Se eu aplicar uma força de 2 newton, para a gente saber se o bloco vai deslocar ou não, primeiro eu vou ter que calcular o valor da força de atrito estático e da força de atrito cinético. Força de atrito estático vai ser, ó, força de atrito estático é igual a 0,4 vezes 10. Força de atrito estático é igual a 4 newton. Beleza? Força de atrito cinético é igual a 0,3, que está aqui em cima, vezes 10. Força de atrito cinético é igual a 3 newton. Então, gente, olha só para vocês entenderem a diferença das duas forças. Se eu aplicar 2 newton nesse bloquinho aqui, o que vai acontecer? A minha força de atrito
vai ser igual a 2 newton. O corpo não vai deslocar. Por quê? Esse corpo, ele só desloca se eu vencer a força de atrito estático, que é 4 newtons. Ok? Se eu aplicar 2,5, o corpo não desloca. Se eu aplicar 3, o corpo não desloca. Se eu aplicar 3,9, o corpo não desloca. Se eu aplicar mais que 4, 4,1, por exemplo, o corpo vai entrar em movimento e quando o corpo entra em movimento, eu vou ter o atrito cinético, que é igual a 3. Entendeu a diferença? Então, quando o seu carro está na curva, a força de atrito estático está impedindo que seu carro deslize para fora da curva. Agora, se acontecer uma chuva, né, ou um óleo na pista, alguma coisa, esse atrito ele vai diminuir. E aí, a força, né, que está tendendo a manter o carro em linha reta, por inércia, por exemplo, ela vai vencer o atrito estático e o seu carro, a partir dali, a gente vai ter um atrito cinético e o seu carro vai deslizar. Entendeu a diferença? Então, nós temos aí 2 tipos de força de atrito, ok? O atrito estático, olha só, o atrito estático, ele é sempre maior do que o atrito cinético. O atrito cinético é o atrito de deslizamento, depois que o corpo começa a deslizar, e o atrito estático é o atrito de repouso. Então, o atrito estático, ele tem valores diferentes. Como eu disse aqui, ó, se eu aplicar 1 newton aqui, por exemplo, a reação do atrito, a resistência do atrito aqui, vai ser de 1 newton apenas. Se eu aplicar 2, vai ser de 2. Se eu aplicar 3, vai ser de 3. Se eu aplicar 4,1, eu vou vencer a força de atrito estático, o corpo vai começar a deslizar e a partir daí eu vou ter a força de atrito do movimento, que é o atrito cinético. Ok? Então, gente, vocês viram aí as grandezas relacionadas no cálculo de força de atrito, que é a reação normal da superfície, que depende do peso do corpo, e o coeficiente de atrito, que depende das características da superfície. Quanto mais lisa for a superfície, menor é o atrito. Quanto mais áspera, maior é o atrito. Além disso, nós vimos também que existem 2 tipos de atrito. O atrito do repouso e o atrito de movimento, depois que o corpo começa a deslizar. Ok? Nós estamos hoje, por exemplo, né, aqui na minha cidade, cidade de Patinga, na nossa cidade, né, nós estamos num período chuvoso, hoje está chovendo, então a gente tem uma diminuição considerável do atrito. Ao fazer uma curva, você precisa da força de atrito ali para ajudar a segurar seu carro. Porque se a força de inércia, né, que tende a manter o carro em linha reta, ela superar o atrito estático, o seu carro vai deslizar e a gente vai passar aí, tem um atrito cinético, que é o do movimento. Então, tem a diminuição do atrito e fiquem atentos, motociclistas, ao passarem por faixas pintadas, que o atrito também é menor. Ok? Forte abraço a todos. Valeu!